Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para todos os profissionais da área de saúde. Esse tema é a humanização. Você já imaginou você ser atendido ali num momento de dor, de sofrimento, de medo, e você encontrar um profissional frio, um médico, um enfermeiro, um farmacêutico frio, indiferente, apressado, uma pessoa sem empatia? Acredito que talvez você já tenha passado por uma situação assim, ou estivesse com um parente, um amigo, uma pessoa que você ama, e vocês tenham também passado por uma situação semelhante a essa. É justamente para evitar esse tipo de situação que surgiu a humanização em saúde, surgiu o planejamento, um projeto de Estado, uma política de Estado conhecida como Humaniza SUS, ou também Plano Nacional, também denominado Plano Nacional de Humanização. Então, ao longo dos próximos minutos, nós vamos falar um pouco sobre o conceito, os princípios e a importância da humanização no contexto do atendimento aos pacientes e do se fazer ali o cuidado em saúde, principalmente de uma perspectiva multiprofissional. Então, a humanização, antes de mais nada, ela será um conjunto de ações que visa buscar a valorização da dignidade, do respeito, da individualidade das pessoas durante o processo de atendimento, processo de terapia, né, de hospitalização. Então, humanizar, para a gente logo desmistificar, não significa apenas ser educado ou gentil com o paciente, com a pessoa que você está atendendo. Significa você ter a capacidade, o entendimento ali para reconhecer que aquela pessoa ela possui sentimentos, ela possui medos, crenças, valores e necessidades próprias. Ou seja, é algo muito mais amplo do que o mero ser educado ou tratar a pessoa bem. A humanização ela envolve, então, uma assistência que considera não apenas a doença, o contexto do adoecimento, mas que considera também o ser humano em sua totalidade. Em outras palavras, o paciente deve ser visto como protagonista do seu cuidado. E essa política, a Política Nacional de Humanização, também chamada de PNH, ela surge em 2003, no contexto do SUS, criada pelo Ministério da Saúde, e ela vem como uma forma de você botar em prática, uma tentativa de se defender ali na prática do dia a dia, na prática laboral, um princípio que já vem desde lá da Constituição, que a saúde é um direito e o dever do Estado, ou seja, que o indivíduo também tem direitos fundamentais, como a dignidade, a privacidade. Tudo isso é refletido através de dispositivos infraconstitucionais, de dispositivos como leis, políticas, e dentro desses instrumentos a gente encontra o Plano Nacional de Humanização. Ele também é conhecido como Humaniza SUS. Essa política tem como objetivo melhorar as relações entre os usuários, os profissionais e os gestores do Sistema Único de Saúde. Ela busca também promover um atendimento acolhedor, participativo, resolutivo e célere. Ou seja, é para acolher a pessoa se sentir ali parte de um processo que vai muito além do que aquele contexto de hospital. Também que seja participativo, ou seja, o indivíduo ele não está à revelia, não está à parte do processo curativo, mas ele é parte integrante. O paciente, a pessoa que está adoecida, ela é parte fundamental ali no entendimento da doença e na adesão também daquela terapêutica para a sua resolução. É que seja resolutivo também e que seja célere, ou seja, um dos focos também do PNH é você fazer o que? A triagem, você fazer o grau de risco, o grau de urgência do procedimento, para você conseguir ali discriminar quais precisam de uma maior prioridade ou de uma maior assistência dos profissionais. A ideia principal é tornar os serviços de saúde mais humanos, acessíveis e eficientes. Então, dentro dos princípios do Humaniza SUS, a gente pode aqui citar alguns principais, que o primeiro aqui seria o acolhimento. Você acolher o paciente com atenção, com respeito, você fazer a escuta ativa, e não precisa ser ali, pessoal, não precisa ser o psicólogo apenas para fazer a escuta ativa, mas qualquer profissional. Quantos de nós já não tivemos o exemplo de ir numa consulta médica e o profissional médico nem sequer olhar no nosso rosto ou perguntar, não é mesmo? Às vezes parece até que pega uma prescrição, um receituário pré-formulado. Isso daí é uma certa forma de desumanizar o paciente.
Então, um dos princípios daqui do PNH é justamente o acolhimento, você fazer essa escuta ativa, você trazer aquele paciente para perto de você enquanto profissional. O segundo é a participação do usuário. O paciente ele deve ser ouvido e deve participar das decisões. Inclusive, esse ponto aqui ele também tem interseção no Código de Ética das Profissões, ou seja, o paciente ele tem direito de saber a sua condição de saúde, de saber as opções de tratamento, as alternativas terapêuticas, enfim. Isso também se relaciona com a nossa PNH. E outro ponto é o trabalho em equipe. A assistência humana, ela depende da colaboração entre diferentes profissionais de saúde. E eu não consigo ter um serviço eficiente se também essa equipe não estiver sendo valorizada. Então, o trabalho em equipe no tocante também à valorização dos profissionais, isso desde o ponto de vista da remuneração em si, né? Mas também de você delimitar a importância de outras profissões, das diversas profissões que englobam o atendimento multiprofissional, para você conseguir, a partir daí, ter uma valorização desses indivíduos envolvidos nesse processo. Um outro ponto também que não podemos esquecer é a ambiência. A ambiência, ela constitui você tornar aquele espaço acolhedor e próprio para o paciente aderir ao tratamento. Ou seja, você tirar aquela característica e aqueles estigmas que possam estar vinculados ao espaço de assistência e de tratamento. Um exemplo, o Centro de Testagem e Aconselhamento, conhecido como CTA, que seja um espaço que ele seja discreto, né, que não seja ali numa via de muito acesso, pois você tem uma doença ali, tratamento de doenças crônicas e estigmatizantes. Você não consegue trazer o paciente para o seu lado, para o lado da adesão, se o próprio espaço já o afasta. Um outro exemplo seria os CAPs, Centros de Atendimento Psicossocial, que trazem a proposta de um ambiente semelhante a um domicílio ou a uma escola primária, né? Para você tirar aquele estigma do hospital psiquiátrico. Então, são formas, a ambiência é uma forma de você usar o espaço físico, as estruturas e as tecnologias disponíveis para você conseguir acessibilizar o paciente e, a partir daí, ter uma qualidade na adesão. Então, aqui alguns exemplos práticos de como nós podemos aplicar o PNH de forma simples no nosso dia a dia enquanto profissionais de saúde. Primeiro seria chamar o paciente pelo nome, e aqui também eu incluo o nome social das pacientes e dos pacientes transexuais. Você chamar o paciente pelo nome, ou seja, não é mais um número, não é um prontuário entre vários, é uma pessoa. Então você chama o paciente pelo nome, você olha nos olhos do paciente e fala com ele como de fato um ser humano, uma pessoa com individualidade. É um ponto importantíssimo aqui, respeitar o nome social dos pacientes transexuais. Outro ponto a ser destacado é explicar os procedimentos de forma clara e objetiva, ou seja, o paciente ele tem o direito de saber a sua condição de saúde e as alternativas de tratamento. Então, é necessário e é obrigação do profissional esclarecer, explicar, pormenorizar, se possível. E aí você também tem que, um detalhe, melhor dizendo, um detalhe. Explicar os procedimentos não significa que você vai dar uma linguagem técnica. Você precisa fazer o quê? Você precisa adequar essa explicação ao contexto do indivíduo. Ou seja, se você vê ali que o paciente é um indivíduo que não tem uma formação, que não tem um letramento, que é uma pessoa de mais idade, você tenta buscar termos e formas de falar que sejam mais acessíveis à realidade daquele indivíduo. Da mesma forma, se for uma pessoa com um grau de formação mais acentuado, você consegue ali trabalhar de forma mais técnica, explicar alguns pontos. Entretanto, não significa que você irá omitir. Você necessita ter esse entendimento, essa capacidade de adequar o seu discurso entre os diversos tipos de paciente e pessoas que você vai estar fazendo a assistência ali no seu dia a dia de trabalho. Outro exemplo seria respeitar a privacidade, ou seja, respeitar os dados sensíveis do paciente, respeitar a sua não concordância com um determinado tratamento e não partir para uma necessidade, por exemplo, o paciente não está querendo aderir ao tratamento, iremos comunicar um parente, iremos comunicar o cônjuge.
Se a pessoa está nas suas competências cognitivas, não existe razão para tal. Então, respeitar a privacidade e as decisões do indivíduo. Ouvir as dúvidas e as preocupações, isso daqui também entra ali dentro do contexto da escutativa, né? Pode parecer bobagem, mas muitas das vezes os pacientes eles estão desesperados para encontrar um profissional que faça de fato a escuta, tenha uma empatia ali pelas suas demandas, pelas suas incertezas. Então, isso daqui você consegue de fato estreitar um laço com o paciente, criar um vínculo de confiança a partir dessa escuta ativa. Garantir um ambiente acolhedor, por exemplo, eu não posso fazer uma dispensação no meio de um corredor onde estão passando várias pessoas, ou no meio da rua, ali na porta do estabelecimento. Você precisa de um ambiente minimamente estruturado para fazer esse tipo de intervenção e o atendimento e respeitar as diferenças culturais e religiosas. O paciente, o usuário do serviço, ele é um indivíduo, é justamente isso que preconiza a PNH, então você respeita as suas diferenças, as suas especificidades no tocante à religião, à orientação sexual, à identidade de gênero e, enfim, diversas outras questões. Então, para a gente finalizar e eu não me alongar de forma excessiva aqui nessa aula, a humanização é um componente essencial da assistência em saúde no contexto do SUS hoje, e ela promove respeito, dignidade, acolhimento e participação do paciente em seu processo de cuidado. Mais do que tratar uma doença, os profissionais eles devem cuidar das pessoas. Esse é o verdadeiro significado do Humaniza SUS. Se você gostou dessa aula, então peço que você deixe seu like, compartilhe com os colegas e se inscreva no canal para acompanhar os conteúdos sobre saúde, SUS, formação profissional, residência multiprofissional para quem deseja seguir aí a sua especialização, enfim. E nos encontramos na próxima aula.